Já, agora nós vamos para o ponto 2, tá bom? E agora nós vamos ver a estrutura do livro. Apesar do livro só ter 4 capítulos, mas ele pode ser dividido em 5 tópicos, tá? E esses tópicos são, acompanhe lá, o amor de Deus e o pecado dos sacerdotes, divórcios e casamentos mistos, a vinda do Senhor, infidelidade dos dízimos e nas ofertas, e por último o triunfo dos justos, que é aquele versículo que eu acabei de ler, lá no 3, né, que o Senhor fala que é no dia em que eu agir, o que vai acontecer com os justos e com os injustos, tá bom? Então, primeiro vamos falar do amor de Deus e o pecado dos sacerdotes. O que acontece? Os sacerdotes estavam negligenciando os cuidados e com o templo e com os sacrifícios e com todo o resto. Vocês lembram que nós já tínhamos comentado em edições anteriores que o povo estava, por vezes, eles retomavam essas mesmas práticas de religiosidade, de rito, na verdade, rito religioso. Então eles tinham aquele ritual todo, né? O sacrifício, o sacerdote e tudo mais, mas tudo era feito de uma maneira assim muito ritualística, como se fosse qualquer coisa. É tipo como é como se fosse o povo católico, por exemplo. Que o que acontece? Eles vão e já tem uma reza pronta e já tem uma sequência que não pode se desviar daquilo. E tipo assim, a pessoa sai da igreja e vai beber, por exemplo. Era basicamente isso que o povo vivia fazendo. E é isso que Malaquias alerta aqui no primeiro capítulo e entra pelo segundo ainda, né? Falando a respeito disso, dessa negligência dos sacerdotes. E o que a gente precisa entender é que eles estavam negligenciando e ainda assim não deixavam de ser sacerdotes. Por quê? Porque Deus os tinha escolhido para isso. Essa é uma das coisas que mais nos causa frustração. Por quê? Porque a gente acha que porque a pessoa está fazendo de qualquer jeito ou está fazendo a nossos olhos errados, e às vezes está errado mesmo, não só aos nossos olhos, mas a partir do momento em que Deus as escolheu para aquilo, só Ele pode tomar a decisão se Ele vai permanecer com a sua decisão ou não. Até porque o Deus não é homem para que Ele fique, sabe, revogando as suas ordens. Agora eu vou deixar, agora eu não deixo. Agora eu vou deixar, agora eu não deixo. É por isso que mesmo o povo fazendo tudo isso, ele sempre os chamava de volta. Porque independente do que o povo fizesse, é aquilo que eu acabei de falar. Enquanto houvesse vida, Deus os chamaria de volta para eles, porque foi o povo que Deus escolheu. A mesma coisa são os sacerdotes. Os sacerdotes são eleitos por Deus. Ainda assim, porque toda autoridade é instituída por Deus. Então, mesmo que eles estivessem fazendo tudo isso, ainda eram sacerdotes. E o que a gente precisa entender é a abominação de Deus pelo pecado, mas o amor pelo pecador. Então, isso entra aqui na questão dos sacerdotes que faziam de qualquer jeito, tá bom? Então, vamos ver a introdução desse ponto 1. A aliança do Senhor com Israel e o seu amor constituem conceito perpétuo. Porém, jamais ela livrou os judeus da repreensão do erro. Devemos ter em mente que o amor de Deus não exclui a responsabilidade de sermos fiéis. Ao contrário, aumenta ainda mais. Então, essa é uma coisa que a gente precisa ter em mente. O amor de Deus nunca vai acabar. Entenda isso, Deus nunca vai nos amar menos ou nos amar mais. O amor dele é eterno, é contínuo e é imutável. Mas só que a justiça dele também é. Isso que precisa estar muito claro, tá bom? O segundo ponto são os divórcios e casamentos. O povo estava se divorciando a hora e a fio. O que acontecia? O homem casava e aí um belo dia ele cansava da mulher que ele tinha e escolhia uma mulher mais jovem. E muitas das vezes essa mulher nem era da mesma nação. Era uma mulher que adorava outros deuses, por exemplo. Então, além de cometer o adultério, o divórcio, ele ainda desobedecia a ordem de Deus e acabava se casando com uma mulher pagã. Então, esse era um grande problema. E aqui a gente entra num detalhe muito importante que é o divórcio. O que acontece? Deus ama o divorciado do mesmo jeito.
mas ele odeia o divórcio. E isso foi uma palavra que eu acabei de ler aqui em um artigo, e eu achei assim incrível, porque a escritura fala exatamente disso, que o divórcio precisa ser a última possibilidade no casamento, mas que o amor de Deus não diminui pelo fato de você ser divorciado. É claro que a pessoa divorciada vai colher os frutos do divórcio, isso é uma questão básica. Todo mundo colhe as consequências dos seus atos, ainda que o amor de Deus seja imutável e seja incrível e imenso, mas para toda ação tem uma consequência. E é isso que a gente precisa entender. Por exemplo, um casamento que é mal idealizado, mal planejado, mal executado, ele inevitavelmente vai acabar em divórcio. É por isso que esse pensamento do casamento precisa começar no namoro, principalmente para vocês que estão na idade de namorar. O que acontece? Eu vou namorar, mas se não der certo, não deu. E o pensamento não pode ser esse. É claro que se você namora com boas intenções e em algum momento não deu certo, você entende que é a vontade de Deus se cumprindo na sua vida. Porque você fez tudo de acordo, você orou, você intercedeu por essa pessoa e você entregou esse relacionamento nas mãos de Deus, mas por algum motivo não deu certo. O outro ponto é você sair namorando na doida e não ter a intenção de casar. Você tá namorando pra quê? Se não vai casar, se não quer casar com essa pessoa. Esse aí é o primeiro ponto que é importante para nós, da nossa classe, tá bom? Então escolham certo agora, para que a descendência de vocês escolha os frutos do que vocês estão escolhendo agora, tá bom? E aí, o terceiro ponto é a vinda do Senhor, que é aquilo que eu falei, né? Eu achei essa versão incrível, porque ele fala assim, no dia em que eu agir. Então, tipo assim, na hora que eu li isso, me deu um certo temor, porque ele diz assim, no dia em que eu agir. Imagina só Deus dizendo isso. Olha, no dia em que eu agir, vocês vão ver o que vai acontecer com os ímpios e os que são justos. Então, é uma palavra muito pesada. E a gente precisa ter em mente isso, principalmente no momento em que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo um momento de crise, tanto financeira, quanto... É uma crise mundial. E uma hora ou outra vai atingir todo mundo. E a gente sempre pensa assim, é a vinda do Senhor. E realmente é a vinda do Senhor. Mas o grande ponto é que nós precisamos estar firmes, tanto para que se essa vinda for amanhã, ou se essa vinda for daqui a 30 anos. E à noite, essa última noite, né, do sábado, o pastor Warner postou a mensagem dizendo que a tribulação nos dá o que nos dá perseverança, e a perseverança é o que nos dá esperança. E é com esse sentimento que a gente tem que viver e esperar a vinda do Senhor, tá bom? E aí o último ponto, que é o triunfo dos justos, que é depois do dia em que o Senhor agir, tá bom? Então sejamos justos até o fim, para que nós realmente vejamos nos encontremos com o Senhor e o vejamos na sua glória, como Ele é, e viveremos com Ele para sempre. Amém? Aí vem a mensagem de Malaquias, que é o último ponto, né? Malaquias foi o profeta que mais falou sobre a preservação da integridade da família. Além disso, ele apontou a ausência de integridade moral e espiritual como fatores resultantes da ingratidão e da falta de fé do povo. Então, a questão da valorização da família. Entenda uma coisa, quando eu e o Everton estávamos namorando ainda, ele sempre dizia que a família era o termômetro de Deus. E a família realmente é o termômetro de Deus. Se você está em um relacionamento, tanto faz sendo uma amizade ou um namoro, e a sua família não aprova isso de jeito nenhum, não é só a questão de coisa da cabeça do meu pai ou da minha mãe, não. Se a sua família não apoia esse relacionamento, essa amizade, alguma coisa de errado tem. Então essa questão da valorização da família, de você valorizar estar com a sua família.
de você valorizar o tempo em que você passa e todos os sacrifícios que a sua família faz para estar com você. E era exatamente isso que o povo da época não estava fazendo. Então, quando as mulheres estavam velhas, os homens achavam-se no direito de divorciar-se delas e casar-se com uma mulher mais jovem. E aí é uma desvalorização total da mulher e da família, porque ele com certeza teve filhos com essa mulher. E os filhos são aqueles que mais são penalizados pelas escolhas que nós fazemos enquanto casal, enquanto você namora, se você não tem um namoro bem estruturado, e aí você acaba tendo uma prática sexual, e aí você acaba com uma gravidez não planejada, e aí você vai sofrer com as consequências, mas os seus filhos vão sofrer ainda mais pelas consequências do que você fez. Então aí vem, para mim, o que mais falou foi essa questão da valorização da família, de você estar com eles, de você fazer com que a sua família tenha as bênçãos do Senhor. E também o ponto de que nós devemos estar preparados para a volta de Cristo a qualquer momento, tanto faz amanhã, ou depois, ou em anos, tá bom? E vamos ler a conclusão. A infidelidade é a maior desonra que o homem pode imputar ao seu relacionamento com Deus e com o próximo. O Senhor nos chamou para sermos leais aos seus mandamentos e isso inclui a forma como o adoramos e tratamos nossa família. Por isso devemos temer ao Senhor, sendo íntegros em nossos relacionamentos. Os fiéis, Deus os tem como tesouro particular. No dia do julgamento, Ele os poupará como um pai protege a um filho. Tá bom? Então que essa palavra esteja no nosso coração e que Deus nos abençoe e nos guarde. E qualquer dúvida, perguntem, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.